Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Psicologia no ar, um programa que leva boa informação em relação à saúde mental, à saúde emocional. Já aqui conosco a psicóloga Camila Pires, né? Ela que veio lá de Pombal, percorreu esse percurso todinho para estar junto conosco, né? Trazendo a informação sobre um importante tema, que é os transtornos alimentares, né? E o nosso programa tem tido a preocupação de trazer temas relevantes para debater junto com você, telenauta, que está aí na audiência, né? Já conosco aqui, Josiane Alves, né? Ela diz, oba, começou o programa já está na audiência, obrigado, Josi, pela audiência. Também Aninha Anusca, ela também que é psicóloga lá da cidade de Souza, está também acompanhando aí o programa Psicologia no ar. E hoje vamos aqui saber se a mídia ela é responsável pela essa questão dos transtornos, né? Por pregar essa questão da magreza, da beleza, né? Ela é responsável, a mídia é responsável, influencia diretamente nessa questão dos transtornos alimentares. Vamos saber daqui a pouquinho com a psicóloga Camila Pires. Boa noite, Zerenides. Boa noite, Cícero. Boa noite, Janete, né? Como sempre, o segundo boa noite é o seu. Você hoje não pôde vir, né? Está com um problema de saúde, né? Não pôde comparecer hoje ao programa Psicologia no Ar. Mas boa noite, Janete. Melhoras para você, colega. Estamos sentindo sua falta, viu? Boa noite a todos os telenautas que toda terça-feira nos acompanham, né? E os telenautas, os novos telenautas que estão hoje aí para prestigiar essa entrevista de Camila Pires, muito importante sobre transtornos alimentares, né? Então vocês não saiam daí, porque ela vai ter muito o que falar sobre esse assunto e tirar todas as suas dúvidas, ok? Boa noite, Camila Pires, seja muito bem-vinda. Psicologia no Ar se sente honrado em tê-la aqui com a gente. Boa noite. Eu que agradeço o convite de vocês para estar aqui, para estar levando o nome da psicologia, né, e mostrando também a importância do profissional, não só nos transtornos que a gente é acostumado a ver, né, como depressão, ansiedade, que de fato são as causas que a gente mais vê no consultório. Mas é importante também a gente mostrar as outras áreas em que o psicólogo ele trabalha, né? E desde já eu agradeço pelo convite e fico muito feliz em estar falando aqui para vocês. Verdade, e é o que a gente sempre bate aqui na mesma tecla, sempre, né, Cícera, essa questão da gente desmistificar o nosso papel enquanto profissional da psicologia, porque a maioria das pessoas ainda, né, ainda tem uma grande maioria que acham que psicólogos, eles só atuam na clínica ou nas políticas públicas, né, e é somente aquele profissional que cuida do doido, né, entre aspas, né. E é muito bom a gente estar com esse programa aqui, desmistificando um pouco do nosso papel, né? A diversidade, os campos de atuações do profissional de psicologia. Exatamente, é bem nessa vertente aí que a gente escuta, né? Ainda o preconceito que existe com o profissional da psicologia. Eu não vou para o psicólogo porque eu estou doido, né? Então a gente escuta muito isso, então é importante a gente estar levando o nome da psicologia para a gente mostrar que existem outras vertentes e outras áreas para a gente estar trabalhando transtornos, além de ansiedade e depressão, que são os mais comuns. Verdade. É isso aí, desejar melhoras, né, para a nossa companheira Janete Quiseres, que está lá no Umari, Ceará, né? Ela está adoentada, não pôde estar conosco hoje no programa. Desejar melhoras para você e que terça-feira você esteja junto conosco, Janete. Camila, para iniciar as perguntas, né? O programa essa questão de questionar os entrevistados que vêm ao nosso programa. O que são os transtornos alimentares? Certo, vamos lá. Quando a gente fala em transtorno alimentar, segundo o DSM-5, né, que é o Manual de Transtornos e Diagnósticos, a gente
ele é caracterizado por uma alteração no pensamento em relação ao alimento, né? E seguido de um sofrimento psíquico em relação à compulsão. Hoje eu vou dar um enfoquezinho mais voltado para a compulsão alimentar, porque aí a gente consegue abranger também a obesidade, enfim, entre outros temas. Mas, assim, quando a gente pensa em transtorno alimentar, a gente percebe que existe uma alteração na forma de pensar em relação à comida. Então, aquilo para o paciente, para quem sofre do transtorno, tem uma dificuldade muito grande de administrar esse pensamento em relação ao controle. Então, assim, seguindo nessa vertente da compulsão alimentar, que é um transtorno dentro dos transtornos alimentares, a pessoa ela tem um sofrimento muito grande em relação àquilo que ela não tem um controle. E aquilo para ela causa sofrimento. Então, precisa ter esse sofrimento em relação para ser caracterizado como transtorno. Certo, Camila. Existe, dentro dos transtornos alimentares, existe o transtorno anorexia nervosa, a bulimia nervosa e também os transtornos alimentares não especificados, não é isso? Qual a diferença entre esses tipos de transtornos e como se dá um pré-diagnóstico de um transtorno desse tipo? Certo. A anorexia, eu vou fazer um paralelo bem simples para que a gente possa entender, né? A anorexia, ela vem junto da disfunção da imagem corporal. A pessoa anoréxica, ela tem uma visão distorcida da imagem corporal dela. Então, se você colocar uma pessoa anoréxica no espelho, ela vai dizer, como você está se vendo? Ela vai dizer, não, eu estou me vendo magra. Aliás, eu estou me vendo gorda, né? Uma pessoa anorexa, ela se vê gorda, quando, na verdade, ela não está gorda. Então, assim, isso caracteriza a anorexia nervosa. Quando a gente parte para a bulimia, a pessoa que tem bulimia, ela come, ela não se preocupa tanto com a imagem corporal dela, mas ela se preocupa mais com o peso. Ou seja, ela come, antes da comida ela não pensa. Então, depois que ela come, aí ela começa a se culpar. E aí vem os vômitos, vem os laxantes, enfim, vem os métodos para colocar para fora aquela comida que ela comeu pelo sentimento de culpa. Então, se a gente for parar para pensar, uma diferença básica entre esses dois transtornos é esse. Ela se preocupa muito com a imagem e o outro, ela está muito preocupada com a questão do peso. Então, aí ela se culpa porque ela comeu e aí ela tenta colocar para fora. Então, é uma diferença básica para que o pessoal de casa consiga entender. Aí é fácil o diagnóstico desses? Certo. Em relação ao diagnóstico, né, existem alguns critérios que precisam estar dentro do DSM-5, né? Entre eles que esses episódios de compulsão ou de purgação, no caso da bulimia, né, estejam persistentes durante uma semana por pelo menos 3 meses. Então, assim, não pode ser esporadicamente, né? Alguém comeu e aí, não, hoje eu não estou me sentindo bem, então eu vou lá e coloco para fora. Precisa estar dentro dos critérios do diagnóstico do DSM-5, para que a gente consiga dar um diagnóstico exato e preciso para aquela pessoa. Flávia Lima está junto conosco aí, acompanhando o programa Psicologia no Ar. Bruna Pontes também. E Josiane Alves diz aqui, Camila top, né? Ela diz aqui no Obrigada, Josiane. Camila, quais são as causas, né? Quais são as causas dos transtornos alimentares? Quando a gente pensa em causa, né, a gente procura várias questões. Então, assim, existem vários gatilhos para que isso aconteça, né? E aí parte muito de cada indivíduo. Quando a gente pensa em qual a causa que levou a esse transtorno. Então, vamos lá. Quando a gente vê, as pessoas... Vamos falar um pouco da compulsão alimentar, né? A pessoa que tem a compulsão alimentar. Qual seria a causa para que desencadeasse esse transtorno? Estresse, né? Eu estou muito estressada hoje, eu vou lá e desconto na comida.
É um gatilho que desencadeia esse transtorno, né? Entre outros, vamos lá, vamos pensar. A questão da hereditariedade também, né? É uma predisposição para que desenvolva esse transtorno. Problemas emocionais, depressão, transtorno bipolar, são fatores que engatilham para que a pessoa ela tenha venha predispor esse transtorno. Certo. Então, você fala assim que a gente é mais comum a gente perceber, né, transtorno alimentar em pessoas adultas, né, em jovens, adolescentes e pessoas adultas. E em crianças, Camila, existe assim uma prevalência em crianças ainda no desenvolvimento dos seus primeiros anos de vida, digamos assim, 2, 3 anos, 5 anos de idade, e se existe, que gatilhos estariam por trás disso? Eu costumo associar muito a ansiedade. A gente percebe que a ansiedade hoje ela está muito extrema. Então, assim, crianças hoje estão mais ansiosas. E a ansiedade ela pode ser um fator para a predisposição desse transtorno, né? Então, assim, não só em crianças, mas em adultos e adolescentes. Apesar de que a comorbidade maior desse transtorno é em adolescentes e adultos no início da idade. No início da idade adulta. Mas a ansiedade ela é um fator muito importante para que a criança, nesse sentido de 2 a 3 anos, ela tenha esse transtorno, né, de compulsão. Ela transborda aquela raiva que ela tem na comida. Meu pai não deixou eu ir para algum lugar, então eu vou lá na geladeira, vou lá na cozinha e como todo aquele alimento. A falta de educação no sentido dos pais também, de não estar promovendo como é que essa alimentação, uma alimentação mais correta, também pode desencadear uma compulsão alimentar. Você acha também que os pais hoje eles trabalham muito fora e os filhos ficam na maioria do tempo sozinhos em casa sem os pais, na escola em casa. Então você acha que isso também poderia estar contribuindo para o desenvolvimento da obesidade, do transtorno alimentar? Assim, a ausência dos pais, né, na criação hoje em dia dos filhos, também é muito importante, porque assim, a família é o ponto principal onde a criança ela aprende tudo aquilo. Então, se ela não tem um certo limite, se o limite dela é ela mesma que dá, então talvez a ausência dos pais também seja um fator causante para aquilo que está acontecendo. Então, ela não tem o limite. Não tem com quem impõe esse limite. Então, pode ser também um fator causante. Camila, em qual faixa etária os transtornos mais incidem? Assim? É uma faixa etária para a incidência desses transtornos? Em média, na adolescência, né? Porque o fator cultural também influencia muito nessa questão na adolescência, por exemplo. A gente vê hoje uma era fit, né? E aí todo mundo quer buscar a magreza. Todo mundo quer ter um corpo padrão. Então, a adolescência ela é uma época em que isso pode ser mais fácil, né? A pessoa tem uma certa fragilidade em relação. E é interessante isso que tu traz em relação à mídia, né? Porque assim, eu vejo até uma contradição da mídia, porque ao tempo que ela diz, né, que o padrão, que ela impõe um padrão de beleza, né, que o culto à magreza, e ao mesmo tempo também ela incentiva as pessoas aos fast foods, né? Enfim, torna-se um pouco contraditório, né? Tudo isso que a mídia ela vem trazer. A gente percebe assim, o nosso dia a dia é muito corrido, né? E aí, quando eu chego em casa, eu vou lá e corro para a geladeira e como qualquer coisa. Então, assim, tudo que está acontecendo, o tempo que está passando rápido demais, também influencia na forma como eu penso. Então, se a característica inicial de um transtorno
alimentar é uma mudança na forma como eu penso em relação à comida, então, se eu não tenho muito tempo para fazer alguma coisa, então eu também não tenho muito tempo para pensar. Então, eu vou lá e como alguma coisa, qualquer coisa rápido, né? No entanto, para que dê um diagnóstico em relação ao transtorno alimentar, eu preciso comer de uma forma fora do normal em relação a comidas como eu como normalmente, né? Então, assim, eu preciso, a cada 2 horas, ingerir alimentos de uma forma anormal, numa quantidade fora do normal, para que também seja diagnosticado, esteja dentro dos critérios para ser um diagnóstico de transtorno alimentar. É isso aí. Então, a gente vai ao intervalo comercial, né, Já, Cícero? Já. Como foi rápido. Vamos faturar aí, né? Ganhar dinheirinho. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa Psicologia no Ar. É isso aí, não sai. Daqui a pouco a gente volta. Volta com o programa Psicologia no Ar. Hoje uma convidada especial, né? Você é de Souza, é, Camila? Eu sou de Aparecida. É de Aparecida, né? De lá de Aparecida. Isso. Aí quando você falou no início, eu trabalho em Pombal, aí eu já fui para Pombal, já fui para Souza, voltei para casa e estou aqui. A correria grande, viu, de Camila? Quase que não dava certo, mas deu. Pois é, para você ver a importância, né? Como a gente fica feliz quando a gente encontra um profissional desse quilate, né? Como costuma dizer Ricardo Urquiz. Um abraço, Ricardo. Dedicado à profissão, né? Que não se inibe em disseminar conhecimento. E é isso que a psicologia precisa, são de pessoas que tenham coragem realmente de falar o que sabe. Como eu já falei em outras vezes, não adianta a gente adquirir um conhecimento e ele ser guardado só para a gente, né? A gente tem que partilhar com os demais. Eu sei que tem algumas pessoas que têm limitações e a gente entende, mas o bom é que todos os profissionais, né, disseminem esse conhecimento que foi adquirido durante, né, a vida acadêmica e agora na atuação, né, como profissional na área. Isso é muito bom, a gente deixar vocês todos informados, né? Então, Camila, eu vou fazer uma pergunta de Janete, né? Ela não está aqui, mas eu vou fazer como se ela estivesse. Ela está em casa, está nos acompanhando, e ela faz um comentário e uma pergunta, né? Ela diz: quem sofre do transtorno alimentar não tem consciência desse prejuízo, ou pior, o que isso pode causar ao sujeito, mas não consegue modificar o seu comportamento sozinho. Então, ela pergunta: qual seria o tratamento indicado? No intervalo a gente estava falando, né, sobre o tratamento. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda muito na modificação dessas crenças. Então, se a gente parar para pensar e ver o modelo cognitivo, né, existe uma ação, e aí tem um pensamento, gera uma emoção, que aí gera o comportamento. Então, a gente trabalha na modificação dessas crenças. Como? Aí existem várias técnicas, né, dentro do consultório em que a gente faz para que a gente consiga modificar um pouco o pensamento em relação à compulsão, ao transtorno alimentar. Certo. Pode ser trabalhado também, Camila, a questão em grupos, essa questão dos transtornos alimentares, ou tem que ser individualmente? Pode ser trabalhado também em grupos? Sim, eu acredito que a contribuição do grupo é muito importante quando um fala de sua experiência, né? Então, assim, o grupo ele é importante nesse sentido. Quando um
mostra a sua experiência. Eu consegui emagrecer, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo. Então, a importância do grupo é justamente esse também, né? No sentido de um apoiar o outro, um dar experiência, falar da sua experiência positiva para o outro. Então, eu acredito que, no sentido de grupos, a terapia grupal, ela ajuda muito em relação à troca de experiências. Então, ele se fortalece na experiência do outro. É verdade, né? Eu quero mandar um abraço para uma amiga minha, né, lá da cidade de Patos, Maria de Jesus, que nos acompanha. Muito obrigado, Maria de Jesus. É um prazer, né, tê-la você nos acompanhando. Né, e também para Ivone Santos, lá na cidade de Jericó. Jôs, um abraço. Um abraço também para toda uma Maria aí, onde Janete, né, reside. Então, abraço para todos os telenautas. Flávia Lima, né, que está aí acompanhando o programa através da página Psicologia no Ar, ela diz: parabéns a vocês, profissionais, e ao programa, né, estão de parabéns. Obrigado, Flávia. Janete, né, também aí nos acompanhando e contribuindo, mesmo em casa, com o programa, né, Zerene? Verdade. Ivone Santos também. E Alzeni Pires, entrou agora, né, está acompanhando aí. Alzeni Pires, junto conosco. Obrigado ao pessoal pela audiência do programa Psicologia no Ar. A grande pergunta: a mídia, ela é responsável pelos transtornos alimentares, Camila? Como a gente falou antes, né, essa questão cultural, a mídia ela tem um fator que influencia muito no sentido de a pressão que ela coloca nas pessoas para elas seguirem um certo padrão. Então, assim, a gente hoje vê uma era fit. Todo mundo atrás de exercícios, atrás de tecnologias no sentido esportivo, né, para ter um corpo mais bonito, para ter um corpo perfeito. Esse sentido do corpo perfeito hoje, a mídia ela trabalha muito em cima disso. Então, assim, as pessoas que já têm uma certa predisposição a ter transtornos alimentares, elas começam a distorcer as coisas. Então, elas enfocam muito em relação à magreza, enfocam muito em relação à forma como come, enfim. E aí, quando não consegue, aí ela se sente um pouco incapaz, ela se sente mais deprimida. E aí vem a questão da rejeição. Fulano conseguiu, eu não consegui, eu sou um fracasso. Essas crenças que fazem parte dos indivíduos, a mídia ela traz muito isso, né? Ela provoca muito isso, essa vulnerabilidade em cada pessoa. E lembrando também, Camila, essa questão das crenças, você vem falar das crenças, né, que não só a mídia também, mas que os pais também, a gente deve passar esse alerta para os pais também devem ter o cuidado, os pais, o familiar, os cuidadores de criança, né, de crianças que se alimentam e são um pouco gordinha, porque às vezes a mãe ou o pai, o irmão fala: você está gorda, você vai ficar feia, ninguém vai gostar de você gorda, né? E a criança pode ir, né, acreditando nisso, e quando se torna um adolescente, um adulto, para desconstruir uma crença dessa, aí é onde vai desenvolver, possivelmente pode desenvolver um transtorno alimentar, né? Isso, a anorexia. Isso. Os transtornos alimentares, eles sempre são sempre comórbidos de outros transtornos, né? Como a depressão. Quando uma criança ela recebe críticas em relação ao corpo, né? Ela não tem ainda uma personalidade, um pensamento formado em relação àquilo. Então, ela só absorve crítica. E a crítica, de fato, não é construtiva. Nesse sentido, ela é desconstrutiva. Então, assim, a criança que recebe muito em relação a essas críticas, ela acaba formando pensamentos distorcidos em relação ao que é beleza, ao que é corpo, ao que é magreza. Então, assim, é importante a gente estar mostrando o que é bom e ruim, né, em relação também à alimentação, para que isso depois não se torne um transtorno ou transtornos. Verdade. Zerene, só um comunicado que Damião Júnior me pediu aqui para falar sobre essa questão de
que vai haver uma primeira capacitação interdisciplinar em suicidologia, né, no Alto Sertão da Paraíba, vai ser aqui em Cajazeiras, né? Então você não pode perder essa oportunidade. Presenças já confirmadas aí do PhD Neuri Botega, né? Também o psicólogo Aloysio Brito, suicidologista Silvio Guimarães e o psicólogo Damião Júnior, né? Então, para você, vai ser dia 23 de setembro, dia 7 de outubro, dia 21 de outubro e 28 de outubro aqui em Cajazeiras. Então, para você entrar em contato com o Damião, tem um número aqui. O pessoal que estão organizando, né, esse evento é uma oportunidade também para a gente estar se capacitando e se formando em relação a esse preocupante tema que é a questão do suicídio, né, que vem acontecendo aqui, tanto na cidade de Cajazeiras, como também em toda a região. Os índices têm aumentado a questão também do comportamento suicidário, das tentativas de suicídio. Então, é uma oportunidade para os profissionais, alunos também, psicologia, de estar participando desse evento. Então, telefone aí, você pode estar anotando, né? 83, o 9, 9190 e o 1026. Então, você entra em contato aí com a equipe que está organizando o evento. Muito importante isso que você está, essa capacitação do mesmo que você está trazendo. Então, quem tiver a oportunidade de fazer, façam, porque a cada dia tem aumentado os índices de suicídios. Essa semana foram 2 suicídios aqui no sertão da Paraíba, né? Quer dizer, eu acho que foi um em Patos, o outro eu não tenho bem certeza se foi no sertão da Paraíba, mas enfim, foram 2 suicídios que nós tivemos conhecimento. Então, muito boa essa capacitação que Damião está trazendo para cá. E já que estamos falando em suicídio, né, os transtornos alimentares, eles também podem provocar, né, esse tipo de comportamento no indivíduo, não é, Camila? Falando, foi um insight que a gente teve, né, mas assim, o suicídio, as pessoas que têm transtorno alimentar, elas também têm predisposição para suicídio. Então, assim, elas não enxergam mais saída para aquele problema, e aí eles veem o suicídio como uma solução, né? Então, é muito importante a gente estar prevenindo, estar falando sobre, para que a gente não seja tão tarde para trabalhar esse problema. Verdade. Uma pergunta aqui de Brenda Pontes, eu acho que já foi respondido, mas eu vou fazer aqui, fazer questão de... ela pergunta aqui, os transtornos alimentares podem ser considerados como comportamento típico da adolescência? Eu acho que já foi respondido aqui, mas... Não sei que seja tão típico da adolescência, né? Mas assim, a adolescência ela tem uma predisposição maior, porque a vulnerabilidade dos jovens hoje a gente percebe que é muito grande, né? Então, assim, na adolescência a predisposição é maior em relação aos transtornos alimentares. Camila, só mandando aqui um alô, você que trabalha em Pombal, né? Você é de Aparecida, trabalha em Pombal. Eu tenho família lá em Pombal e quem nos acompanha é Marislândia Alves. Um abraço, Marislândia. Um abraço à minha tia-avó, a todos os meus primos e minha família aí que moram em Pombal. Também junto conosco aí, hoje o programa está um sucesso, viu? A audiência está grande. José Paulo, né, está aí junto conosco, acompanhando o programa, e a entrevista de Camila Pires. Também Vilma Oliveira. Obrigado aí, pessoal, pelo carinho da larga audiência, né, que estamos tendo hoje no programa Psicologia no Ar. Então, vamos falar do programa Pense Magro, Camila? Vamos lá. O que é esse programa, como é desenvolvido? Fala aí para o telenauta, fala para a gente, fala para todo mundo aí saber. É uma dúvida que muitos têm, né? O que é o Pense Magro? Bom, o Pense Magro não é uma dieta. O psicólogo ele não vai falar para você
quais os alimentos que você deve comer, como é que você deve comer, enfim. O Pense Magro é uma forma diferente de pensar. Você vai treinar o seu cérebro a pensar de uma forma magra. Então, assim, as pessoas que têm transtornos alimentares, é muito importante a gente estar trabalhando nesse sentido, né? Modificando essas crenças, trabalhando as habilidades através de técnicas cognitivas e comportamentais para que a gente possa dar uma modificada e aí, quando o paciente ele consegue aprender a pensar de uma forma mais magra, qualquer dieta que ele consiga, que ele pegue e faça, ele vai conseguir fazer, ele vai conseguir ter sucesso em sua dieta. Então, é nesse sentido. Ele não é uma dieta, ele não vai dizer o que o paciente vai comer, mas ele vai treinar o paciente a pensar de uma forma diferente. Luciana, né? Entrou agora Luciana. Ela está dizendo aqui, Deus abençoe vocês, né? Isaac Campelo também, que é psicólogo, um colega de profissão também está aí, entrou agora, está nos acompanhando. O programa Psicologia no Ar. Demontier Martins também está na audiência do programa e Maília Catarina entrou também agora e está junto conosco, acompanhando a entrevista de Camila Pires, né? Isso, sejam todos bem-vindos, né? Camila que está falando sobre transtornos alimentares. Então, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados pelo programa Psicologia no Ar. É isso, Camila. Então, você falava que o acompanhamento que você faz aos pacientes com transtorno alimentar é a abordagem TCC, né? Você se utiliza da abordagem TCC, né? E como são estruturadas essas sessões para o tratamento de transtorno alimentar, Camila? Certo. Se a gente for voltar para o programa Pense Magro, é um programa que tem uma duração de 6 semanas a 6 meses. Aí vai depender de como é que cada um está se saindo. Toda semana tem uma tarefa diferente, uma habilidade diferente. E se o paciente ele não conseguir passar por aquela habilidade, ele continua naquela habilidade até ele aprender. Vou dar um exemplo de técnicas simples e cognitivas que a gente pode estar adquirindo para o dia a dia da gente, né? Por exemplo, uma técnica comportamental. Se eu não tenho tanto controle em relação à minha alimentação, então eu vou deixar de lado um self-service, um rodízio, por exemplo. Eu evito ir para um rodízio. Se eu não tenho tanta habilidade para controlar o meu pensamento em relação a doces, eu evito ir para um lugar onde tenha uma exposição maior de doces, né? Então, eu preciso aprender a me controlar. É justamente esse, a gente aprende a controlar os nossos pensamentos, né? A gente vai para a casa do sogro, da sogra, e lá tem uma comida diferente, uma comida mais saborosa, uma comida mais gostosa. Então, eu tenho que aprender a dizer não para aquela comida que está ali na frente. Então, se eu tenho essa dieta, eu estou de dieta, eu vou seguir a minha dieta. A gente sabe que é bem mais difícil, né? Quando tem um alimento mais saboroso na nossa frente, a gente aprende a dizer sim para aquele alimento. Então, durante as sessões, a gente aprende a dizer o não. A gente aprende também a gente tem a cultura de, por exemplo, eu coloquei muita comida, então eu vou comer tudo que está no prato. Porque se eu não deixar a comida no prato, é pecado. Se eu deixar a comida ali no prato, é pecado. Então, essas questões culturais, essas crenças que a gente tem bem formada, a gente tenta desconstruir elas para que o programa ele tenha sucesso, para que a terapia em si ela tenha sucesso. Tem uma pergunta aqui, Camila, que é interessante. Eu estava também vendo algumas questões, lendo sobre essa questão dos transtornos, né? Por que as pessoas demoram buscar o tratamento dessa questão dos transtornos alimentares, mas você só vai responder daqui a pouquinho. No próximo bloco. Vamos faturar. É isso aí.
volta com o programa Psicologia no Ar, hoje debatendo sobre um importante tema, né, que é a questão dos transtornos alimentares. Estamos aqui com a profissional Camila Pires, a psicóloga. Ela atende lá em Souza, né, Camila? Eu atendo em Souza, na Espaço Vida, e atendo também no Semoã, em Pombal. Certo, então, também entrou agora, né, que está acompanhando aí o programa Psicologia no Ar, Isabel Cristina Freitas, né, acompanhando o programa, e também Vanessa Abrantes, né, deve ser de Souza, dos Abrantes, né? Então, Camila, refazendo novamente a pergunta, né, por que as pessoas que sofrem de transtornos alimentares, elas demoram a buscar o tratamento? Um dos critérios do diagnóstico, para que a gente feche o diagnóstico, é que a pessoa que tem compulsão alimentar, ela tem vergonha de se alimentar. Então, assim, a demora pela procura é, primeiro, a vergonha que ela tem, né? Ela não consegue expressar aquilo que ela está sentindo, ela tem vergonha porque ela come demais, e também a falta de informação que as pessoas têm em relação ao psicólogo, né? Então, assim, a vergonha é um fator, um dos mais importantes, que elas demoram a procurar esse tratamento, e também a falta de informação do profissional em relação ao tratamento. Então, esses dois são os principais fatores que a gente pode estar falando aqui para você em relação ao porquê que eles demoram tanto a procurar o tratamento. E essa falta de conhecimento, eu acho que é o que pesa mais na sociedade, né? Até porque não existem políticas públicas voltadas para esse tipo de atendimento, não é isso, Camila? Isso. Quando a gente fala em transtorno alimentar, a gente já pensa também na obesidade, né? Então, o grau de obesidade hoje em dia o número de pessoas obesas hoje é muito grande. E aí não existe uma política de fato pública que trabalhe voltado a isso, né? A gente percebe também esse grande déficit em relação às políticas públicas para os transtornos, principalmente para a obesidade. Não é um transtorno, mas é uma comorbidade dos transtornos alimentares. Mas isso faz parte da saúde mental do indivíduo, né? Muita gente entrando aí agora e já acompanhando o programa, né? Joyce Oliveira entrou agora e está aí acompanhando o programa Psicologia no Ar. Cássia também, e Gessé Júnior também está aí. Obrigada a todos, né, pelo carinho da audiência do programa Psicologia no Ar. Tem cura os transtornos? A grande pergunta é que o meu telenato tem dúvida, né? Tem cura? O pessoal pergunta logo, né? Tem essa pergunta, né, Camila? Tem, né? Cura? Tem essa pergunta, né? E aí, como algo que é mais, como é que eu posso dizer assim, mais profundo, né? Eu não digo que não tenha cura, é como uma doença congênita, digamos assim, como a diabetes, né? Mas ela tem um alívio dos sintomas. E aí outro dia me perguntaram lá no meu Instagram de trabalho, transtorno tem cura? Eu respondi, olha, transtorno ele não tem cura, a gente trabalha para diminuir esses sintomas, né? Para que os sintomas eles fiquem maior parte da vida do indivíduo ausente. Então, se ele tem cura, eu preciso estudar para responder isso a vocês, porque de fato, até onde eu conheço, né, um conhecimento meu, não tem cura, mas tem um alívio e uma diminuição dos sintomas na vida do paciente. E esse trabalho que o psicólogo faz, e às vezes junto com o psiquiatra também, que é muito importante, né? A gente enfatizar que tem muitas questões que precisam do acompanhamento psiquiátrico também, não só do nosso acompanhamento, né, com os profissionais da psicologia, né? Então, essa questão de você aderir mesmo ao acompanhamento psicoterápico, né, Camila? E, se necessário, ao tratamento também, né, do profissional da psiquiatria. Isso é muito importante, né? Porque assim, a mudança ela precisa vir de dentro, né? Ninguém é forçado a ir para alguma coisa se ela não consegue, se ela não muda por dentro. Então, assim, a mudança ela tem que partir de dentro de cada um. Então, as pessoas que ela tem predisposição ou que
se viram em algum desses critérios para os transtornos alimentares, é importante que procure a ajuda de um profissional para que, quanto antes melhor, né, trabalhar isso, diagnosticar isso. Então, é muito importante que cada um se perceba, até pela questão também do autoconhecimento, né? A gente procura a terapia também para a gente se autoconhecer, a gente conhecer os nossos limites, enfim. É muito importante nesse sentido. Parabenizando aqui a entrevista de Camila Pires, Joyce Oliveira, ela diz aqui, psicóloga da melhor qualidade, né? Verdade, viu, Joyce? Obrigada. Aline Cristina, também parabenizando a entrevista. Isaac Campelo também, parabenizando a psicóloga Camila. Obrigada. Ela realmente, né, ela merece parabéns, né? Está aqui abrilhantando o nosso programa Psicologia no Ar. É um prazer muito grande, né, debater temas como esse com a super profissional como Camila é. Mais uma vez eu agradeço o convite, né, para estar levando o nome da psicologia, para estar levando o nome desses transtornos, de tudo isso que a gente vê, percebe no dia a dia, mas que a gente às vezes não dá muita importância, né? A gente acha que, não, vou correr para um profissional que trabalhe com alimentação, mas a gente não para pensar. Será que isso não é algo que está na minha cabeça, né, como outros transtornos? Será que isso não é algo que faz parte do meu pensamento? Então, assim, como a gente trabalha muito com essa questão de cognição, de pensamento, é muito importante para a gente estar levando, mostrando, tentando desmistificar um pouco de como é a psicologia, qual o trabalho do psicólogo, como é que o psicólogo ele age em relação a esses outros transtornos. Camila, eu estava falando, né, a respeito de, se necessário, o psiquiatra, né, a pessoa fazer, além do acompanhamento psicológico, né, nas psicoterapias, né, indicadas para o transtorno alimentar, além do profissional da psiquiatria também, em casos que não necessite, né, de uma medicação psiquiátrica, né, que são geralmente, eu acredito que sejam os casos que já tenha desenvolvido uma depressão, né, casos que não necessite, eu acredito que o acompanhamento do nutricionista também, né, faz parte e é muito, digamos assim, agrega mais valores e motiva, incentiva mais a pessoa no emagrecimento, não é isso? A importância da equipe multidisciplinar nesse contexto também faz valer muito a diferença, né? Então, assim, o trabalho do psicólogo, né, nessa parte cognitiva e comportamental, o trabalho do nutricionista na parte fisiológica, o trabalho do psiquiatra também na parte da medicação, é muito importante para a gente ter um resultado mais rápido, mais positivo em relação à terapia e ao transtorno. Verdade. Muita gente, né, Camila, aqui acompanhando o programa. Everton Dantas, ele diz, parabéns, Camila, você é show. Também Camila, obrigada. Caroline Pires, também na audiência. Isaac Campelo dizendo, excelente profissional, a Camila. Aline Cristina Silva, né? Vamos explorar mais, Camila. Ela tem muito para nos proporcionar, show. É verdade. Obrigada. Tem mais alguma coisa para falar do programa? Não, eu trouxe o livro para mostrar, né? Que é importante para quem tem esse transtorno, ou para quem deseja fazer parte do programa Pense Magro, adquirir, porque a leitura ela ajuda demais, né? Tem o livro Pense Magro e também tem o livro de tarefas. Então, essa dieta que é baseada na terapia cognitivo-comportamental da Judith Beck, ela ajuda muito. Então, um dos exercícios do terapeuta comportamental é esse, dar exercício para casa. Então, a leitura desse livro também é muito importante. Ajuda, vai auxiliar bastante, não é, Camila? Joséana Coutinho também parabenizando a entrevista de Camila Pires. E como a colega falou, né? Ela disse que tem muito o que explorar de Camila. Realmente eu vejo que ela tem muito conhecimento. Só que o programa é apenas de 1 hora e o tempo assim passa rápido. Né? Não vai dar para a gente explorar tanto, Camila, como deveríamos. Mas
você pode fazer as considerações finais, falar dos seus atendimentos, passar telefone, onde você atende, né, lá em Souza ou em Aparecida. Mas antes, deixa eu falar aqui. Fátima Pires está dizendo aqui, parabéns, Camila, um excelente profissional. Obrigado, pessoal, pela audiência aí do programa hoje. Bombou, viu? O programa foi... Foi, né? Foi. Mais uma vez agradeço. Quem quiser mais acompanhar o meu trabalho, eu tenho um Instagram de trabalho, né? Uma ferramenta muito importante também, a mídia social, né? É Psicologia em 1 Minuto. Aí lá a gente fala muito sobre transtornos, eu sempre costumo dar dicas, reflexões. E além do... Aí lá... Me procurem no direct, que aí eu passo meus contatos, telefone, né? Psicologia em 1 Minuto. Esse é o meu Instagram de trabalho. Aí lá a gente conversa mais sobre. Mas tem um contato aí, né, Alex? De Camila Pires, está aí, né? Coloca aí, Alex, pronto. Contato é isso aí, né? Isso. É do seu zap esse aí? Pronto. Esse é o meu telefone e o WhatsApp. Quem se interessar pode mandar mensagem também, que aí eu respondo. Eu trabalho em Souza, eu atendo na Clínica Espaço Vida e também em Pombal, na Clínica Semoan. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Só não costumo responder quando eu estou dormindo, mas o meu celular sempre está comigo. Então, é muito bom, Camila, ter você aqui. Terminou mesmo o programa, o diretor já terminou esse programa, tem certeza? Eu pensava que a gente poderia demorar um pouquinho, mas terminou mesmo, viu, Cícero? É uma pena, Camila, mas você vai estar convidada para outras oportunidades. Desde já, né? A gente gostou demais da sua participação aqui. Você realmente é uma profissional incrível, né? Obrigada. Muito, muito bom, né? A gente está aqui debatendo sobre esse tema. Né? Você vê aí... É uma bastante atual, né, Zerine? E muito bem aceito aí pelo Telenauta, né? Você viu aí a participação, então, muito interessante, muito importante esse tema que você, né, nos presenteou para o programa Psicologia no Ar. Então, a gente agradece demais, demais você ter vindo de Aparecida para cá, aliás, de Pombal, né? Passou direto para cá. Então, a gente agradece demais mesmo, viu? A disponibilidade, né? Mostra o amor pela psicologia, né? É verdade. Quando a gente gosta daquilo que faz, aí a gente se dedica mais. E aí a gente percebe. E é muito gratificante também receber o feedback de vocês e do pessoal também que está em casa, né? Do trabalho que a gente faz. Eu acho que o mais importante não é só a questão da remuneração em si, né? Mas é o feedback que a outra pessoa traz. Né? Hoje eu me sinto melhor, obrigada. Isso é muito importante para a gente profissional. Né? Isso. Então é isso. Então a gente abraça todos vocês de Cajazeiras, de Souza, Aparecida, Pombal, Patos, o Mari Ceará, lá, terrinha de Janete, né? Abraço, Janete. Nós estamos finalizando o programa, né? Então, um abraço, melhoras para você. Abraço para todo mundo aí do Ceará que nos acompanha, né? De outras regiões também, lá do Pará, né? Que tem também uma telenauta lá, assídua do nosso programa. Toda terça-feira está com a gente lá no Pará. São Paulo, Jericó, Catolé do Rocha, enfim, são tantos telenautas que a gente tem a abraçar e agradecer no Brasil. Né? A gente já está alcançando, né? Isso, no Brasil inteiro. Então, gente, muito obrigada, né? Desculpem pelo horário, que a gente hoje começou um pouquinho mais tarde, mas parece que foi até melhor esse horário, né? Muita gente participou. Muito obrigada a todos vocês, tá bom? Um forte abraço e... Tem mais alguma coisa, Cícero, a acrescentar? Hashtag Saúde mental é preciso cuidar.